Fran, análises e consequências sobre as mensagens vazadas de Alexandre de Moraes. Nós já trouxemos aqui um pouco do resumo do que foi divulgado ontem pelo jornal Folha de São Paulo, mas há muito ainda por vir, né? A gente sabe que esse assunto ainda vai gerar grandes embates, repercussões, manifestações, pedidos de impeachment, como já começou a acontecer, e detalhes ainda que a gente pode contar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Exatamente, Thalita. Bom, a divulgação, né, dessas mensagens, desses áudios, que basicamente mostram que Alexandre de Moraes não era somente o julgador, mas também era quem acusava e, de certa forma, também investigava em determinados casos, né? E muito se começou a falar, até dentro do próprio judiciário, trazendo aqui alguns bastidores, justamente da necessidade de se fazer isso. A atuação do ministro em relação a esses ofícios, a essas decisões deles relacionadas a esse inquérito das milícias digitais e também até da fake news, sempre foi questionada, né? Isso sempre foi digamos que foi um trunfo, assim, desses parlamentares, aliados bolsonaristas, justamente em relação a isso. Agora, muito se questiona sobre a necessidade de Moraes ter feito isso, pedir provas, uma vez que o que já se tinha não era o suficiente, o que já se tinha não era necessário para se embasar os fatos, para fazer essas decisões. E a gente ouve até mesmo em um desses áudios que um próprio assessor diz, olha, já tem materialidade, já tem o necessário. Mas não, Moraes sempre pedia mais, e muito em função também de um caráter um pouco mais pessoal, de quem o atacava mais diretamente, além de atacar o TSE, as instituições, a democracia, mas também o atacava. Então, as fake news que já tinham, as outras coisas que por si só já eram provas, isso acabou se tornando menor e aí tendo esse caráter mais pessoal, né? E agora, isso, inclusive, coloca em dúvida aí tudo que já foi feito, né, em relação que ele já fez e o que pode vir. Então, o que a gente deve ter agora nos tribunais são justamente pedidos aí de anulação de decisões, pedidos justamente para levantar essa suspeição em relação a Moraes. A gente pode avaliar também, em outro caso, em relação ao Congresso, como você já citou, tem pedidos de impeachment. O próprio Partido Novo também já apresentou uma queixa-crime contra Moraes. Então, é muito desenrolar agora. E isso também, a gente pode fazer uma análise e fazer um paralelo, talvez com o que aconteceu ali na Operação Lava Jato, em que se tinham fatos já, em que se já tinha materialidade de diversas coisas que apontavam, de fato, a corrupção feita durante o governo do PT, só que isso acabou depois se tornando uma coisa totalmente pessoal e que aí colocou em dúvida as motivações, seja de Sérgio Moro, como também de Deltan Dallagnol e de toda a equipe, né, os membros ali da Força Tarefa. Então, o que a gente vê hoje, e tudo isso só veio à tona também depois do vazamento de mensagens, né, com que ficou conhecido aí como a Vaza Jato. Então, a gente pode fazer um paralelo em relação a isso, porque, querendo ou não, a repercussão dessas mensagens, tudo que foi vazado, por mais que o ministro Alexandre de Moraes negue, mas isso deixa muito claro um caráter pessoal dele em todas as decisões, pedindo, inclusive, mais fatos, né, principalmente de quem o criticava, e isso agora vai ter bastante consequência, né? E outra coisa também que a gente pode analisar agora é qual que vai ser o papel do STF em relação a isso, né? Como que os ministros, como que a corte vai se posicionar, se vai simplesmente ignorar esses fatos, porque, querendo ou não, isso vai colocar em prova, vai colocar em dúvida tudo que a gente já viu e tudo que vem. Então, inclusive investigações da Polícia Federal que tiveram como base isso. Então, assim, digamos que é algo que vai realmente abalar a República, principalmente em um ano eleitoral, porque a gente está falando aqui não só de suspeição em relação a ele, mas também ao que aconteceu nas eleições de 2022, que o placar foi apertado. Então, essas decisões do Moraes estão servindo, inclusive, para colocar em dúvida coisas que os fatos por si só já provariam, né?